Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da dança. E a gente pensa assim, poxa, a história da dança começou com o balé, né? Mas a gente se engana e a gente vai ver aqui que ela começa já lá no período do Homem das Cavernas. Então, há muito tempo atrás, né? A gente vai ter esses documentos que apresentam um humano em ação de dança que tem aí 14 mil anos. Então, bem antes de Cristo. A gente tem esses personagens aqui, personagens retratados aqui, e que eles estão aí dançando. Então veja que interessante, né? É claro que nesse período a gente vai relacionar a dança com uma espécie de um ritual. Ela sempre feita em grupo, ela não era algo ensaiada, assim como é o balé que a gente conhece, né, mais próximo de nós, que é mais do nosso cotidiano, mas ela tinha a ver com essas rituais sociais, ou para chuva, para que tenha chuva, para que a caça seja boa, para eliminar ou se afastar de maus espíritos. Então ela tinha uma função ali ritualística, mas veja que o corpo então entrando em ação e a necessidade então do homem de se expressar corporalmente pelo movimento do corpo e se expressar aí por meio desses registros que a gente tem então aí para contar um pouquinho. Claro que não são grandes registros, a gente não tem uma coisa muito sistematizada e uma coisa muito recorrente, mas tem alguns desses fragmentos aí para a gente poder contar um pouquinho da história e a gente poder constatar essas informações. A gente aqui tem também, nesse mesmo período, né, que especialistas da pré-história, né, estudiosos dessa área, preocuparam-se muito pouco com a história do movimento. Tá? Ali tinha a gente tem, claro, muitos estudiosos que se concentram no estudo da arte rupestre, né? O Brasil é um polo riquíssimo de arte rupestre, tá? Mas com relação especificamente à história do movimento por meio da pintura rupestre, a gente não tem algo tão específico. A gente tem os registros dos desenhos que contam um pouquinho do cotidiano, da caça, de alguns rituais, enfim, mas a gente não tem algo sistematizado especificamente contando sobre a história do movimento, então é algo mais restrito, então a gente não tem tanto referencial, tanto repertório para dizermos sobre isso com mais profundidade. No período paleolítico, né, a gente tem que pensar aqui que a função então da dança era de caráter religioso, ritualístico, como já havia contado para vocês, tá? Então é importante a gente pensar aqui que diferente do balé clássico que nós conhecemos e que até hoje perdura aí na contemporaneidade, o balé clássico ele é feito para os nossos olhos, para a nossa contemplação, ela tem mais essa relação de contemplativa do espectador. Na dança do período do paleolítico, a gente vai ver que ela tem uma função. Então, a dança com uma função ligada ao grupo, ligada a rituais. Então, veja que aqui existe uma grande diferença entre o balé, por exemplo, e as pinturas rupestres da época, tá? Nesse período pré-histórico, a gente tem, então, nossos ancestrais, os dançarinos. Então, veja que interessante, né? Eles até dando alguns saltos, correndo, os animais correndo. É interessante também que o homem, ele também, aí ele se baseia muito no movimento dos animais, essa observação. Se a gente for ver até mais tarde com os índios, né, a gente vê que isso tem muita relação também. E imitações dessas figuras foram encontradas em grutas, tá? Então, é uma descoberta muito interessante. A gente vai ver aqui que tem essa coisa que incita uma dança de roda, né? A gente sabe que pela história da dança, a dança de roda, ela tem essa coisa de que ninguém é melhor que ninguém, e essa coisa da circularidade tem a ver com essa coisa da união, do grupo, tem essa coisa de igualdade entre as pessoas que estão dançando na roda. Então é bacana, a gente tem ali naquela figura que eu mostrei para vocês uma excitação disso, tá?
E o movimento vai da direita para a esquerda, da direção dos grandes astros, Sol, Lua. Aqui é interessante então pensar que essa função ritualística da dança, que ela tem a ver então com esse social, ela vai sempre se relacionar com coisas da natureza. Então a natureza, o homem era movido pela natureza, né? Então tem lá o dia, tem a noite, a gente também hoje também se move em função das estações do ano, né? Então tem o inverno, tem o outono, tem a primavera, tem o verão. Então eles se baseiam, se calcam muito nessa relação íntima com a natureza, e essa relação então desses rituais por meio da dança aconteciam sempre muito focado no sol, na lua, no dia, na noite. Então isso tudo tinha eles eram muito mais conectados com a natureza. Hoje a gente não é tão conectado com a natureza, praticamente a gente vê que está quente, que tem sol, que é inverno, está chovendo, mas a gente não está tão conectada com a natureza, que a gente tem outras distrações. Naquela época não tinha televisão, não tinha celular, não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada, não tinha afazeres, né? Então, fora das atividades do dia a dia, da caça, da agricultura, enfim, do artesanato que eles produziam, dos rituais, eles tinham esse tempo até de cultuar mais a natureza, e eles eram então mais conectados, mais próximos dela. Então aqui a gente vê também, veja que bacana aqui, né, que de novo esse desenho citando essa formação de uma roda, né, no qual se faz que gira numa mesma direção e que tem a ver com essa coisa dinâmica, essa coisa de igualdade entre eles, e semelhante aí às danças de origem africana, que remete, que no caso sugerem essa circularidade aí. E a dança já no período mesolítico e paleolítico, essa sempre ligada a um ato cerimonial. Então a gente vê aqui eles carregando esses instrumentos aqui e dançando, e girando e andando, com uma espécie mesmo de ritual, que é uma conexão, é uma crença muito grande aí nesse poder aí do homem de se conectar e fazer com que a natureza haja a favor deles, né? Então isso é muito recorrente nesse período. Com a arte indígena também isso é muito recorrente. Aqui a gente tem um pouco da dança nos antigos impérios. A gente também não tem uma documentação sistematizada, né? A gente tem bastante coisa sobre a história da arte, das artes plásticas, mas com relação à dança a gente não tem uma documentação tão calcada nessa pesquisa mais aprofundada, tá? Mas pelo paleolítico a gente já vê que isso já é inerente a uma necessidade do ser humano, do homem, tá? Então a dança já é uma manifestação artística no qual o homem sentia, assim, uma necessidade de se expressar por meio do movimento corporal, porque o corpo é tudo, né? Nós somos o nosso corpo e esse corpo se movimentando no espaço. No Egito, a gente vai ver que, assim como nas artes plásticas, eles então tinham aqui essa prática de danças sagradas, né? E eles, além disso, né, eles tinham um caráter recreativo. Então aqui a gente já vê que sim, tem uma função ritualística, né, por ser sagrada, litúrgica, mas também um pouco de entretenimento, de recreação. Então veja que aqui a gente já começa a ter uma pequena variação do que seria a dança, né? Se a gente tem lá no período lá da pintura rupestre, a gente tem essa influência muito grande ali da dança como ritual. Nos indígenas também a gente tem muito isso. Aqui no Egito, além de ter ligação com essa relação mais do sacro, né, a gente também tem uma relação aqui ligada à recreação. Isso também é um dado importante, porque na verdade o que a gente tem hoje como dança, ela está muito calcada no entretenimento, né, o balé clássico, enfim, a dança contemporânea. Claro que tem uma reflexão, mas ela também está ligada ao entretenimento. Então aqui a gente já vê que de alguma maneira está ligado a isso. A dança do povo hebreu, né, tinha um contexto religioso e não foi transformado em arte. Então veja que aqui também uma função aí mais ritualística de um determinado grupo.
A gente vê então que os egípcios aqui proporcionavam então algo mais diferente aqui. De novo, o contexto religioso a gente também pode relacionar no sentido sacro mesmo, de ritual religioso, que é o mesmo do período lá da arte paleolítica, neolítica e mesolítica também. Já na civilização grega, o grego sempre muito calcado ali, a cultura, a civilização grega, a antiguidade clássica, ela estava muito calcada, então, por questões ligadas à beleza, ou à feiura, à harmonia, ao equilíbrio, à razão. E a dança, como eles estavam também muito ligados a esse entretenimento, aos prazeres, né, do homem, então ela estava aqui impregnada pela dança, né? E muitas vezes abordada como dança da beleza ou da feiura. E aqui a gente vê uma incitação aqui de uma dança de roda, basicamente aqui feminina, tá? Então aqui a gente vê que tem uma relação já ligada com o entretenimento. Então no Egito a gente tem um pouco disso, aqui na dança grega também, não tem essa função religiosa como a gente viu no povo hebreu e nas anteriores, como a gente acabou de comentar. Na dança de roda fechada ou aberta ao som do canto gregoriano, isso na Idade Média, tá? Então na Idade Média a gente viu nas artes plásticas lá, nas artes plásticas da Idade Média, sempre voltada para a religião cristã. E a dança também nesse período, ela era voltada para os cantos gregorianos, ou seja, a dança junto com o canto gregoriano, elas eram realizadas juntas, tá? Ela não foi integrada ao culto cristão por ser considerada pagão, mas tinha uma relação com o canto gregoriano, então consequentemente ela também tinha uma relação aí até cristã. Ela era pagã, ou seja, pagã no sentido de que ela não era realizada por padres ou monges, eram realizadas por pessoas comuns, mas ela era manifestada por meio dos cantos gregorianos, então de uma certa maneira ela tem uma relação aí até com a Igreja Católica, mesmo que não feita diretamente para isso. Então a Idade Média aqui, a gente vai ver que existe uma ruptura então na evolução da coreografia, né? Então as culturas anteriores tinham 3 fases da dança: a sagrada, a ritual tribal totêmica, né, que vai enaltecer um totem, um santo, enfim, uma entidade, né? E de divertimento. Então ela vai transitar aqui, a gente tem então esse anterior aqui, que também faz parte desse período, desses tipos de dança de roda fechada ou aberta, ao som do canto gregoriano, e a gente vai ter aqui 3 tipos de dança: a sagrada, a ritualística e a de entretenimento. A gente tem aqui, coloquei duas imagens para a gente ter uma diferenciação entre uma e outra. Então aqui a gente já vê que interessante, mesmo a Idade Média sendo essencialmente aí focada na religião cristã, a gente viu que ela teve aí um viés aí, que ela possibilitou o surgimento também dessa arte como entretenimento, como divertimento. Então isso é interessante. Retomando que a gente viu isso no Egito, a gente viu isso na Grécia, e agora a gente viu na Idade Média uma pequena vertente, mesmo nessa aura cristã ali da Idade Média, tá? Então, no século XII, que é esse período aqui da Idade Média, a gente tem a dança de corte, que vai marcar uma nova etapa na história. Então, aqui a gente tem como registro a dança da corte, e a dança da corte, ela servia para entreter as pessoas. Então, vejam aqui que interessante, né? As pessoas estão jantando, estão comendo, que tem aqui toda a aristocracia da época, e eles jantando ali, e depois eles tinham o prazer de assistir alguma apresentação de dança, normalmente acompanhada com música também. Então, música e dança têm uma relação íntima aí na história, tá? A gente tem aí
já um prenúncio desse balé clássico nesse período, que vai ser sistematizado mais para frente, né? Que era uma dança metrificada, que separa-se da dança popular e torna-se uma dança erudita. Então era preciso aqui saber os passos, né? Então a gente tem aqui o balé clássico que a gente conhece até hoje. A gente vai ver que ele é um clássico aí, que já vem desde lá do período da Idade Média, que ele se torna cada vez mais sofisticado, aperfeiçoado no decorrer da história. E a gente vê que então, existe uma separação muito grande aqui, a gente tem uma fissura na história da dança, né? Porque, então, a gente separa aqui da dança mais popular, de caráter folclórico, para essa dança dita erudita. Erudita porque ela precisava desse ensino, desse aprendizado sistematizado, feito numa escola especializada. Então, é uma academia de dança no qual o aluno é convidado a participar durante anos e anos e anos para se aperfeiçoar. E isso começa então aí nos primórdios aí da Idade Média de maneira mais sistematizada, tá? A gente vai ver então que surgem os dançarinos profissionais e mestres da dança para entreter e divertir a aristocracia da época. Então tinha essa coisa muito de beleza, enfim. E o balé da corte, né, o balé de corte, que daí ele especificamente aqui treinado, ensaiado, de modo a responder e atender, a entreter um público muito elitizado aqui. E aqui a gente começa a ver que a história do balé começa a ficar cada vez mais rígido, né? Com esse modo de vida rígido, regras de horário, muitos ensaios. Isso tudo que a gente vê como do balé, a gente vê que a história dele já é fundada a partir desses preceitos de rigidez, de disciplina, enfim. O balé sempre é visto como essa pessoa que é extremamente sistematizada aí. Daí a gente tem aqui o desabrochar e a morte da escola clássica. No século XVIII, a gente deu um super salto na história aqui, tá? Que vai ser, a gente tem o fim da aristocracia, né? E vai surgir a classe burguesa rica que vai começar a bancar esses grandes espetáculos de dança. Então é interessante aqui que a gente vai ver ali, a gente vai ter Revolução Francesa, o Iluminismo, tem um período todo no qual a sociedade burguesa começa a assumir o poder, a gente tem todo aquele sistema feudalista que já perdeu sua força, os aristocratas também perderam seus dinheiros e mesmo mantendo algum certo poder pelo seu cargo, né, assumido anteriormente, mas quem banca mesmo, quem são os novos ricos e endinheirados, era a sociedade burguesa da época que começa a bancar os espetáculos, começa a bancar os artistas da época, em qualquer uma das áreas, artes plásticas, música, dança, tá? E a gente vai ver aqui que os artistas ocupam uma categoria especial, claro, né? Se você precisa de tanto estudo, de tanto tempo de preparo, você tem que ter um destaque especial, sim. E a gente começa a ver que vão começar a surgir nomes, né? Antes a gente não tinha uma bailarina, um bailarino com nome próprio. A partir de então, na história da arte, a gente começa a ver que vão existir os nomes próprios, pessoas importantes na área da dança. A gente tem então ali, a gente passou um pouquinho daquele período ali, século XVIII, a gente chega aqui na dança romântica, que já é século XVIII para XIX, e a gente tem uma retomada aí da sensibilidade sobre a razão, lembrando que aquele século XVIII, que é o período do neoclássico, a gente vai valorizar os aspectos da racionalidade, que vem lá da antiguidade clássica, do equilíbrio, da simetria, e na dança romântica a gente vai fundar aí todo esse preceito do balé e da dança por meio da sensibilidade posta por meio da dança, tá? E o balé, então, na dança romântica, no período do romantismo, a gente vê aquela expressão de sentimentos pessoais. Ela vai ser aí mais dramática, mais passional. Então, essa passionalidade é muito característica
do balé romântico, tá? Que é em detrimento diferente do balé do neoclássico, que é um período anterior, que ele era pensado na beleza, no equilíbrio, né, na graciosidade das formas, e aqui a gente vê que ela é mais passional mesmo. E no período, então, do romantismo, a gente vai ver que a ópera detinha o monopólio do balé, que era submetido à classe rica conservadora da época. Então, veja que interessante aqui, que o balé está junto com a ópera, junto com as grandes orquestras. Então, fica aí uma mistura aí, né, de artes juntas que se integram. Então, o balé está muito dependente aqui pelo menos na época, porque a sociedade burguesa da época gostava das óperas, e o balé junto e a orquestra junto, então era um grande espetáculo realmente. Então, nesse neoclassicismo aqui a gente vê que não teve grandes transformações nos 3 séculos de tradição, e então seria assim basicamente isso, sobre essa trajetória lá do Paleolítico até o Neoclássico. Então basicamente essa aula seria isso. Até mais!